Bom dia, Helena Matos. As nossas histórias da história começam esta semana com este nome, Anocha Panjoy. Vamos assumir como estando corretamente pronunciado. Uma jovem de 23 anos, tailandesa e massagista. Vamos retirar qualquer carga pejorativa desta função. Em 1978, ela é tentada, ainda que temporariamente, a assumir outras funções. Quais e em que circunstâncias? Bem, é muito complicado, porque ela está em Macau e é preciso que se perceba, de facto, ela era uma jovem com uma vida absolutamente corrente, era feliz, estava em Macau. É uma situação comum a muitas outras jovens naquela zona do mundo. Ela tinha, de facto, a vida inteira à sua frente. Ela tinha nascido na Tailândia. Isto, nós temos sempre aqui o problema destes nomes. Por um lado, achamos que os devemos dizer porque é um contributo, um enriquecimento. Estamos a falar de uma rapariga de classe média baixa. Sim, 23 anos. Ela tinha nascido numa aldeia, uma vila na Tailândia, San Kamphaeng, provavelmente o nome está terrivelmente mal pronunciado. É uma zona famosa por produzir seda e ela depois estudou, vai para Bangkok. E depois de Bangkok, ela vem para Macau trabalhar num hotel como massagista. É muito, muito frequente, bem visto, sem qualquer uma das conotações que muitas vezes no Ocidente se associa a esta função. E conhece pessoas, está no hotel, contacta com os clientes. Há um cliente muito simpático, muito educado, muito polido, muito respeitoso, que também é muito importante, que lhe pergunta se ela lhe pode fazer de cicerone naquela cidade de Macau que tem aquele nome fantástico, ou tinha de cidade do santo nome de Deus de Macau. E é isso que ela vai. Ela acabou de trabalhar, ela vive num apartamento, diz aos amigos e aos conhecidos que vai então encontrar-se com o tal cliente que lhe tinha pedido para ela mostrar Macau. Vão fazer umas fotografias. O território é pequeno, mas tem muito que ver. E ela caminha tranquila, absolutamente tranquila. As ruas de Macau, provavelmente por aquele colorido, aqueles odores característicos daquelas ruas onde se vende a comida. Estamos em 78, Macau é um território português, sob administração portuguesa. Ouve-se falar pouco português, não é? Mas muito chinês, algum inglês também, algum português também se ouvirá, mas menos. Nada indicaria que vão passar praticamente 30 anos até que o mundo volte a saber de Anocha Panjoy. O mundo não vai ouvi-la, o mundo vai vê-la, ou mais precisamente, o mundo vai achar que a vê numa fotografia de uma praia. E é precisamente numa praia que Anocha Panjoy terá desaparecido na zona do litoral de Macau. É aí que tudo indica que a última vez que se ouviu falar dela ou que se tem notícia dela foi aí. E quando, décadas depois, se volta a ouvir falar de Anocha Panjoy, é porque ela vai ser vista numa fotografia numa praia. Só que é uma praia que está a 2.500 km daquela onde ela foi vista pela última vez em Macau. É uma praia que se dirá qualquer coisa como Wonsan, ficava na Coreia do Norte. Ficava e fica, porque Anocha Panjoy vai integrar uma das listas mais bizarras do século XX, que é a de mulheres raptadas pelos serviços secretos norte-coreanos. Portanto, tudo indica que este homem, que ainda não sabemos quem é, tenha tudo a ver com este desaparecimento. Exatamente. Histórias da História, esta semana com a história de Anocha Panjoy. Ela está desaparecida. Há quem diga que a viu anos mais tarde e a milhares de quilómetros de distância do território de
Macau. O que era Macau em 1978, Helena? Bem, Macau era uma enorme responsabilidade e uma tremenda dor de cabeça para as autoridades portuguesas, não é? À época, o governador era José Eduardo Martinho Garcia Leandro. O governador era um militar com 38 anos, não é? Era muito jovem. É curioso, porque Macau, 78 não é um ano irrelevante na vida do território, porque corresponde muito a uma época em que a China se começa, a República Popular da China se volta a reabrir ao mundo, e note-se que, sendo Macau a verdadeira colónia, no sentido colonial do termo que Portugal tinha, digamos, a colónia mais colónia que nós tínhamos, Macau não teve descolonização, Macau não teve processo revolucionário em curso, porque a China, de alguma forma, e a par dos militares portugueses, mas sobretudo a China, não manifestou qualquer interesse em que houvesse qualquer tipo de instabilidade no território, mesmo que essa instabilidade se traduzisse por alguns dos jovens militares no território mostrarem a sua simpatia pelo regime de República Popular que existia na China. Não chega a Macau nenhum reflexo da Revolução Portuguesa? Não. Quando esteve para chegar, as pessoas foram enfiadas num avião e vieram para Lisboa. Pode perguntar-se porquê. Porque a China precisava, a República Popular da China, precisava de uma janela para o mundo. E, portanto, Macau, digamos que era uma dessas janelas, não era a única, mas era muito importante, enquanto janela para o mundo que a China tinha, e, portanto, não vai haver esse tumulto em Macau. Aquilo que nós vamos ter é um território onde o governador tem coisas muito complexas, tem de gerir o lado da China, o lado da população, o lado do jogo, o lado das reformas administrativas, porque há que fazer, portanto, tudo isso, e, portanto, o desaparecimento de uma jovem de 23 anos num território que tem jogo, que tem máfias, um território... Não tem grande importância. Nem suscitou qualquer tipo de investigação especial, mesmo que, curiosamente, nesse ano de 78, algumas mulheres jovens tivessem desaparecido noutros locais. Por exemplo, acontece em Beirute, tinha sido colocado um anúncio a pedir secretárias, 2 homens asiáticos também tinham aparecido, elas desaparecem. Há rapto, há também umas mulheres que desaparecem no Japão, nomeadamente Hitomi Soga, que foi sequestrada em 78 na ilha de Sado, e claro, temos um caso que assim, ela não era já jovem, mas deu imenso nas vistas, é que de repente uma atriz de Hong Kong, Choi Han-hee, que era, aliás, tinha sido casada com um importante produtor e realizador de cinema, ela também marcou um encontro com um produtor, com outro produtor, que lhe aparece com uns projetos extraordinários, e nesse ano de 78 esta mulher também desaparece. Mas mulheres há muitas, e circunstâncias mais ou menos obscuras e misteriosas na vida das mulheres também não faltam, e, portanto, sobretudo, os casos do Japão levantavam algumas dúvidas, não é? Mas durante algum tempo estas coisas foram ficando no domínio da teoria da conspiração. A beleza seguramente era uma característica em comum em todas estas mulheres desaparecidas. Sim, não percebo como é que adivinhou isso, mas as tais que desapareceram em Beirute responderam a um anúncio que pedia que fossem muito atraentes, solteiras e que falassem 2 línguas, árabe e francês. Ora, aí está. E de Anocha Panjoy, até o momento, nem sinal. Anocha Panjoy, desaparecida em julho de 1978 no território de Macau, sob as mãos não se sabe ainda de quem. Sim, aliás, ela cai no esquecimento, de modo algum. O desaparecimento desta jovem no território de Macau vai causar alguma preocupação na administração portuguesa ou mesmo na sociedade local. Há também mais um caso de uma outra jovem que desaparece, mas temos que perceber, Macau era e é um território onde predomina o jogo, não é? Aliás, a negociação dos contratos de jogo era uma das maiores preocupações da administração portuguesa. Sabe-se perfeitamente que operam várias máfias no território, portanto o que há é que contê-las, cada uma delas, no seu espaço de influência, que elas não entrem propriamente em atrito umas com as outras e que também não se tornem demasiado visíveis. Temos as questões da agiotagem, que eram muito evidentes no território, portanto os agiotas que emprestavam dinheiro às pessoas que jogavam e que explicava alguma criminalidade no território.
território, temos as questões também que são óbvias da prostituição e, portanto, quer dizer, a vida no território tinha muita razão para que uma pessoa acreditasse que podia levar ao desaparecimento da Anocha Panjoy coisas mais ou menos inexplicáveis. A própria família dela vai achar que se toda uma situação ligada ao crime, embora não haja cadáver, não há nada, não, é como se a terra a tivesse engolido. E, portanto, estamos em 1978. Mas as línguas levantadas como requisito poderiam levantar a suspeita, exatamente, não? Mas talvez nem isso. A verdade é que em 2004 chega ao Japão um norte-americano, o Charles Robert Jenkins. E pode perguntar o que é que isto também tem a ver com a Anocha Panjoy, que ele é americano. Ele vem da Coreia do Norte. Os americanos, durante a Guerra da Coreia, tiveram 6 soldados que desertaram. E o Charles Robert Jenkins não pretendia desertar para a Coreia do Norte. Ele estava na Guerra da Coreia, estava-se em 65, e o que ele não queria era ser mobilizado para o Vietnã. E este militar norte-americano certamente nunca estudou estratégia na vida dele, porque se tivesse estudado percebia que o seu plano era completamente inviável. Ele tinha uma ideia que era atravessava o paralelo, entregava-se às autoridades da Coreia do Norte e depois pretendia seguir para a União Soviética. Ele pretendia ir para Moscovo. De maneira nenhuma estava interessado em ficar na Coreia do Norte. Mas a verdade é que era completamente impensável que ele fosse entregue às autoridades soviéticas e ele acaba a ficar na Coreia do Norte. Fica na Coreia do Norte, vai ter aquele papel, vai ser complicadíssimo, ele mais tarde vai explicar, teve um cotidiano muito difícil, algumas coisas, estrutura, e acabou a ter como trabalho aquilo que era o trabalho habitual destes americanos na Coreia do Norte, que era fazerem o papel de demónio capitalista, ocidental, nos filmes de propaganda da Coreia do Norte. Portanto, tinham aquele papel reservado. E ele acabou, de facto, o regime da Coreia do Norte acabou a arranjar-lhe uma esposa, porque os contactos destes dissidentes com a população da Coreia do Norte eram quase nulos, e, portanto, o regime da Coreia do Norte arranjava-lhes uma esposa. E arranjaram-lhe uma esposa chamada Hitomi Soga, uma daquelas raparigas que foi sequestrada no Japão também em 78. E ele vai viver na Coreia do Norte, vai ter filhos na Coreia do Norte e, após manobras diplomáticas enormes por parte do governo do Japão, porque o governo do Japão sofre vários sequestros e, de facto, começa a parecer-lhe que há algum fundamento nestas suspeitas de que a Coreia do Norte está a sequestrar pessoas, nomeadamente mulheres, e quando o Charles Robert Jenkins finalmente consegue chegar com a sua esposa e a sua família ao Japão, em 2004, ele não traz praticamente bagagem, nem era isso que pretendia, mas foi tudo revistado antes de sair várias vezes. As autoridades da Coreia do Norte não deixaram praticamente sair nenhuma recordação, as fotografias ficaram lá todas, contudo, deixam-no trazer uma fotografia que é muito imensa piada, porque ele está a fumar charuto numa praia com a mulher, os filhos, e ao fundo vê-se uma jovem de cabelo curto, em biquíni. Esta fotografia tinha sido tirada já nos anos 80, em 1984. Esta fotografia vai ser muito importante, porque nela vê-se a Anocha Panjoy. Vários personagens até ao momento nestas histórias da história. Um homem que requisita uma cicerone, um militar que quer desertar e a Anocha Panjoy que está desaparecida, ou não, até ao momento. Histórias da história esta semana com Anocha Panjoy. Seria ela? Não seria ela? Alguém viu numa fotografia? É isto? Sim, o Charles Robert Jenkins, quando sai da Coreia do Norte com a sua esposa, ela mesma, uma japonesa que tinha sido sequestrada, mas no Japão e levada para a Coreia do Norte, e entregue como esposa a este soldado norte-americano que não queria desertar para a Coreia do Norte, ele queria sim era ir para a União Soviética, mas ficou ali pelo caminho várias décadas, não é? Portanto, ele chega ao Japão, esta chegada foi uma coisa muito mediatizada. Finalmente vinha ali aquela rapariga que tinha sido levada em 19
1978 para a Coreia do Norte, mais o seu marido, que note-se, apesar da idade, ele era um militar norte-americano, tinha desertado. Ele teve de se entregar na sua base militar no Japão, não é? Pronto, e depois ser julgado, e foi tudo muito abreviado, a pena foi de escassos dias, mas tiveram de se cumprir ali várias formalidades. Ele tem ali os seus dias de estrelato mediático, vai então dar várias conferências, mostra as tais fotografias, e ele trouxe muito poucas fotografias, de facto. Os serviços norte-coreanos foram muito meticulosos e deixaram, curiosamente, passar aquela fotografia de praia. E de facto, como já tínhamos referido, é engraçado, porque aquela coisa, hoje ali o lado errado seria ele estar a fumar charuto na praia, ali ao pé das crianças e tal, assim, uma cigarrilha ou lá o que fosse. E ao fundo, vê-se uma mulher de traços orientais, cabelito curto, em biquíni, e aquilo não chamou minimamente a atenção de ninguém, nem dos serviços norte-coreanos, nem propriamente no Japão, mas há quem veja na Tailândia aquela fotografia. É a família da Anocha Panjoy. E quanto tempo é que tinha passado entre o desaparecimento dela e essa fotografia? Então, ela desapareceu em 78, a fotografia foi tirada em 1984, mas ele só a mostra em 2004, não é? Mesmo Portanto, assim, poderia haver alguma diferença, sim, não é? mas entre 70, sobretudo o cabelo, ela tinha o cabelo curto. Mas apesar de tudo, só tinham passado 6 anos até a fotografia ser tomada, a família reconhece-a e diz que é ela. E aí, de facto, ele vai dizer que, de facto, ele conhecia a Anocha Panjoy, tinha conhecido a Anocha Panjoy. Ele vai dizer que ela, quando foi levada para a Coreia do Norte, que, aliás, ela até lhe descreveu o que é que tinha acontecido. O que é que tinha acontecido naquele dia, 2 de julho de 1978, em Macau. Ela vai dizer que, de repente, estava a passear no litoral, uns homens a atacam, a amordaçam, a amarram. Ela diz que sentiu-se a levar uma injeção e a perder a consciência e que foi levada para dentro de um barco onde já estavam outras mulheres, outros jovens. E, portanto, ela, quando é levada para a Coreia do Norte, ela vai também constituir uma família na Coreia do Norte. Ela foi levada para a Coreia do Norte para se tornar esposa de um outro desertor do exército dos Estados Unidos. A história difícil, mas que só agora começamos a compreender de alguma forma, de Anocha Panjoy, raptada em 1968, em julho, em território de Macau, território, na altura, administrado pelo Portugal. Com Helena Matos, as histórias da história desta semana debruçam sobre a vida de Anocha Panjoy, ou pelo menos a vida que é conhecida. Ela constituiu família na Coreia do Norte, não se sabe bem se por vontade própria ou não, seguramente que não, à partida, pelo menos. É curioso, porque algo que das declarações do Jenkins, que é muito curioso, é explicarmos exatamente como é que uma pessoa acaba a constituir um casal. Ele, aliás, ele constituiu com aquela rapariga japonesa que tinha sido sequestrada, e como é que acabaram a criar mesmo relações de conjugalidade e de amor, não é? De proximidade. Portanto, nesse aspecto também é interessante, porque ele depois vai fazer essa descrição. Mas, de facto, aqui o que nos interessa é este lado da Anocha Panjoy. Ele vai dizer então que a tinha conhecido e porquê. Ela, quando chegou à Coreia do Norte, o regime da Coreia do Norte vai resolver o problema de solidão de um outro desertor norte-americano. Este tinha desertado em 62, o Jenkins desertou em 65 e pretendia ir para a União Soviética porque não queria ir para o Vietnã. Este é um soldado, parece que estava ligeiramente perturbado quando passou o paralelo pelo consumo de alguns produtos e, portanto, devia estar ali com alguma dificuldade com a geografia. Ele tinha muitos problemas com a disciplina do Exército dos Estados Unidos, mas também não estaria propriamente em submeter-se à ainda mais severa disciplina do Exército da Coreia do Norte. Mas, digamos que há alturas da nossa vida em que, após o consumo de determinadas substâncias, as pessoas ficam sempre muito bem as questões da latitude, da longitude e onde é que estamos, e acabou o homem, de facto, de seu nome Larry Alan Abshire, acabou nas mãos dos norte-coreanos.
em 62. Ele vai ter uma vida complicada na Coreia do Norte, até porque ele era uma personalidade muito pouco disciplinada e, portanto, teve um relacionamento complicado, e esta ideia de que uma esposa poderia, de alguma forma, contribuir para uma normalização da sua vida, concretiza-se porque a North Japan Joy, segundo conta o Jenkins no Japão, a North Japan Joy vai se tornar esposa dele. Vai viver num apartamento nas proximidades do Jenkins, eles conhecem-se e, segundo conta o Jenkins no Japão, em junho de 83, a North Japan Joy estará em pânico porque o marido sofreu um ataque cardíaco e morreu. O Abshir, esse tal desertor norte-americano, morreu e o Jenkins terá continuado a viver a North Japan Joy até 1989. Porque o que é que acontece em 1989? Acontece que, segundo o Jenkins, a North Japan Joy teria sido novamente levada a casar pelo regime da Coreia do Norte com um empresário da Alemanha Oriental, tudo isto é pré-queda do muro de Berlim, que tinha relações de grande proximidade com o regime da Coreia do Norte, e é a última notícia que se tem de a North Japan Joy. Ou seja, ela é raptada em 78, em 84 é fotografada naquela praia da Coreia do Norte. O Jenkins diz que ela volta a casar ou a ser, digamos, formalizada a sua união pelo regime da Coreia do Norte em 89, e a partir daí não há mais. Ou seja, aquilo que existe neste momento é que o destino desta rapariga, raptada a 2 de julho de 1978 na cidade do Santo Nome de Deus de Macau, continua a ser uma tremenda incógnita. Aliás, já Macau também não está sob administração portuguesa, tornou-se um território da República Popular da China. A presença da Coreia do Norte naquele território acabou por se tornar particularmente conhecida quando foi assassinado, envenenado, um irmão do atual líder da Coreia, irmão esse que até terá vivido também no território de Macau, e, portanto, tantos anos depois, o destino desta rapariga que só foi passear com alguém que a tinha convidado numa praia da cidade do Santo Nome de Deus de Macau continua a ser uma incógnita. Espera-se apenas que não tenha sido um inferno. O destino de A North Japan Joy acabamos por saber. Ela, que começou inocentemente por ser uma cicerone, acaba voluntária ou voluntariamente a ser uma acompanhante de alguma maneira, por mais formal que a sua vida tenha sido lá no território da Coreia do Norte. O que é facto é que desta mulher sabemos o destino, mas de tantas outras acabamos por não saber. Aliás, que se casou com o Jenkins sabemos porque ela voltou ao Japão, e aquela atriz mais velha que tinha sido sequestrada alegadamente que se ia encontrar com um produtor, de facto, o seu marido, que estava divorciado e que tinha atraiçoado várias vezes, vai conseguir chegar à Coreia do Norte, vai produzir filmes de propaganda para o regime da Coreia do Norte, aliás, um deles que se vai tornar famoso, e vão fugir os dois, aproveitando a ida a um festival de cinema. Digamos que são vidas que deram muito mais do que um filme, e a North Japan Joy dará certamente um grande filme. Sem dúvida.